eu tenho um assunto para falar aqui com vocês, muito importante, e que eu tenho certeza que você vai se beneficiar, você vai crescer se você prestar atenção e entender. Precisa entender, precisa fazer um esforço para entender, tá. Olha só, eh, será que nós estamos dispostos a nos converter quando a verdade, ela se apresenta a nós de uma forma que nós não esperássemos que fosse? Dito de outro modo, muitas vezes nós temos, os nossos próprios conceitos, né, a nossa própria compreensão da verdade ou do que é a verdade, mas a questão é o seguinte: quando a verdade ela se aparecer para nós, se apresentar para nós, será que verdadeiramente você está disposto a abraçar essa verdade, mesmo que ela seja diferente do que você estava imaginando que ela fosse? Por que que essa reflexão ela é importante? Porque a nossa oração deve ser sempre com o Senhor exatamente assim: "Meu Deus, eu preciso amá-lo, eu preciso verdadeiramente te amar, mas faça com que o meu coração de fato abrace essa verdade, mesmo quando essa verdade, que é o próprio Senhor, ela se apresentar a mim de uma forma que não é tão agradável, tão palatável." Porque muitas vezes ela não vai se apresentar a nós, assim, de uma forma muito agradável. Ela vai se apresentar a nós, na sua circunstância, muitas vezes de uma forma desagradável. Muitas vezes. Mas será que nós estamos dispostos? Nem sempre, não é verdade? Nem sempre. Nem sempre. Mas nós precisamos estar. É um exercício. É um exercício. É um exercício. Muitas vezes você pode, por exemplo, viver uma situação em que de repente você se converteu. Sei lá, vamos supor que você tenha se convertido aos 60 anos. E agora a sua vida tem vários vícios. E agora? Você está disposto? Você está disposto a abraçar e abandonar aqueles vícios? Mas assim, não pense você que eu estou falando de vícios no sentido espiritual. Também, também. Mas vícios no sentido, por exemplo, de repente, na sua juventude, você foi convidado para participar de uma associação. Os anos se passaram, você foi se envolvendo mais ainda com aquela associação e um dia você se converteu, encontrou de fato a verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. E agora você precisa abandonar esta associação, porque você descobriu que a igreja condena esta associação. Será que você está disposto? Ou será que você estaria disposto? Veja, eu não estou julgando o seu caso. Eu estou fazendo uma reflexão. É você quem vai ponderar, porque eu não posso julgar o seu caso, porque eu não conheço o seu caso e eu não fui constituído juiz de ninguém. Então vamos pegar um outro caso. Que bom, Nadir, graças a Deus, que é exemplo fantástico esse aqui que você está dizendo. Vamos pegar um outro caso. De repente, na sua juventude, você se envolveu em um relacionamento, os anos se passaram e você se converteu e agora você descobriu que o seu relacionamento é um pecado. E aí, você está disposto a abraçar a verdade,
mesmo que nesse caso esta verdade não esteja apresentando para você de uma forma não muito agradável, não muito palatável, mas que você sabe que se você não abandonar e abraçar a verdade, você pode perder a sua alma. Entende? Então, muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes, o cristianismo está o tempo todo confrontando a nossa vida. E nós, por nossa vez, precisamos de fato fazer esse confronto, ou melhor dizendo, né, para ficar melhor, esse encontro, para que a nossa vida seja, aos poucos, sendo moldada pelos preceitos de Deus. É isso mesmo, é natural que seja assim. Porque se fosse muito fácil, a gente não ia crescer. Então, no nosso dia a dia, a vida ela é feita de contrastes. No nosso dia a dia, nós somos colocados em situações em que nós temos a nossa conduta, como é que a gente vai agir, e a gente vai ter que pegar as nossas crenças, tudo que nós somos, que vem daqui, ó, para guiar a nossa conduta conforme os preceitos do Senhor. Porque se você, sabendo que existe esse aparente conflito ou esta aparente tensão, se você não une as 2 coisas, a sua conduta com a sua com o que se passa aqui mesmo, com você, com o que você professa, com o que você acredita, se você não faz com que a sua conduta siga exatamente isso, você entra num estado de neurose, de loucura. Então, mais uma vez eu coloco a pergunta: será que nós estamos dispostos a abraçar a verdade? Mesmo quando ela não se apresenta para nós de uma forma muito agradável e que ela às vezes eu me lembro, vou pegar um exemplo, assim, bem bobo, não é nem um problema sério, mas, assim, bem bobo, né. Na minha juventude, lá pelos 17, 18 anos, eu descobri que não se deveria bater palma na missa, né. Mas eu achava aquilo quando aquilo foi apresentado para mim, eu achava um absurdo, né. Falava: "N como é que não? Claro que isso é loucura, isso é doideira. Que mal há nas palmas, né? Ninguém tá fazendo mal nenhum batendo palmas, né. E eu entrei assim, falando: "Não, como é que pode uma coisa dessa?", né. Parece algo tão bobo, né, mas foi o que aconteceu comigo. E, eh, você descobre o seguinte: não adianta você espernear, você precisa encarar a coisa e ponderar a razoabilidade dos argumentos e dos fatos, se faz de fato todo sentido ou não. É isso que você tem que fazer. E se a igreja diz não, você precisa dizer: "É verdade, eu fico com a igreja". Porque atenção aqui, muita atenção, muitas vezes nós não estaremos 100% convertidos para determinados preceitos do Senhor, no que a igreja está dizendo, mas ainda que o nosso coração não esteja ainda convertido, mas nós precisamos dizer o nosso sim para a igreja. E falar com fé, se a igreja está dizendo, eu creio. E sermos sinceros, eu ainda não estou 100% Senhor, mas se a igreja está dizendo, eu creio, porque afinal de contas eu rezo isso no creio. Creio na igreja santa apostólica, eu creio. Eu quero mostrar algo aqui para vocês, o seguinte, hoje é dia da exaltação da Santa Cruz, não é isso? Exaltação da Santa Cruz, que inclusive é uma festa, né? No sentido litúrgico, é uma festa no sentido litúrgico. Existe algo existe algo que não é muito claro na mente dos católicos sobre a adoração das imagens. Gente, isso aqui vocês precisam prestar bastante atenção, beleza? Quem puder até anotar, anote. Existe algo que não é muito claro, porque é muito comum falar assim: "Nós católicos não adoramos imagens", não é verdade?
nós católicos não adoramos imagens, porque nós somos acusados pelos protestantes de sermos idólatras, de criarmos falsos ídolos, colocarmos no lugar de Deus e adorá-los. Essa confusão vem tanto da parte dos protestantes, como também dos católicos. A confusão vem dos dois lados, e isso precisa de fato ser bem entendido. Bom, como eu não gosto de inventar doutrina, porque não se faz isso e nada sai da minha cabeça, porque graças a Deus eu não estou nesse nível de produzir nada original, né? Eu prefiro reproduzir aquilo que é a doutrina da igreja. Quem tiver ou quem quiser acompanhar, eu vou recorrer a ninguém mais, ninguém menos que Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, doutor angélico da igreja, para mostrar isso aqui para vocês. Prestem bastante atenção, porque se você não prestar atenção, você vai inverter a compreensão da coisa e vai falar que eu falei alguma coisa que na verdade eu nem falei. Então, eu vou pegar aqui, ó, a Suma Teológica, aqui, ó, Suma Teológica, por gentileza, câmera, aí, Suma Teológica, de Santo Tomás de Aquino, volume 4. Esta coleção aqui, ó, ela está disponível na livraria da Etiba, tá bom? Deixa eu botar aqui no mesmo nível aqui, ó, Suma Teológica. Tem lá na livraria da Etiba. É uma coleção que o católico que quiser estudar, se aprofundar, sempre vai estar consultando, né? Sempre vai consultar. Então, é o seguinte, Santo Tomás de Aquino, quando ele escreveu a Suma Teológica, ele escreveu a Suma Teológica levantando problemas. Ele levanta um problema, coloca o contraponto, depois apresenta a doutrina, né? Recorrendo com argumentos intelectuais e pela lógica, né? Esplendoroso, tão genial que a igreja colocou o título de doutor angélico, ou seja, ele chegou a um nível de compreensão da doutrina e dos mistérios de Deus, ao nível dos anjos, né? Por isso, doutor angélico é o único dos doutores que tem esse apelido, ou como diria o Elomar, como diz o Elomar, esse pelide, esse apelido, né? Falei, esse pelide. Na página 201, ou melhor dizendo, página 200, tá? Quem tiver a Suma Teológica aí, da editora Eclésia, página 200. E Santo Tomás de Aquino, meus queridos, ele levanta uma questão. Vamos lá. Primeiro ele pergunta assim: se a imagem de Cristo deve ser adorada com a adoração de latria. Esse aqui é o problema, hein? Olha só o problema que nós levantamos aqui. A imagem de Cristo deve ser adorada com a adoração de latria? Antes de começarmos a responder, vamos falar dos cultos, do nível de culto, né? O culto a Deus é chamado de latria, porque é um culto de adoração, certo? O culto à Santíssima Virgem Maria é chamado de hiperdulia, porque é a máxima veneração. O culto a São José é chamado de protodulia, porque é a primeiro das venerações de todos os santos, né? Ele vem primeiro. E depois a todos os santos de dulia, ok? Então nós temos níveis de importância em que adoração somente ao Senhor. Chama-se latria. Perceba que os outros todos são dulia, agora com níveis diferentes. A Santíssima Virgem Maria, hiperdulia. A São José, protodulia. Aos santos, dulia. Então veja que é o mesmo culto, a mesma dulia, em níveis diferentes. E a Deus, latria, adoração. Então, adoração somente a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, certo? A pergunta que Santo Tomás levanta é o seguinte: se as imagens de nosso Senhor Jesus Cristo devem ser
adoradas com culto de latria, ou seja, com o culto de adoração. Não tenham vergonha de responder aqui. O que é que vocês acham? Sim ou não? Nós estamos estudando, nós estamos entre irmãos. Você acha que a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser adorada com o culto de adoração, com o culto de latria? Eu vou pegar aqui uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Só um minutinho. Aí, o pessoal tá colocando sim, não. Aqui, ó. Ah, é uma pena que fica fazendo reflexo. Aí, agora melhorou. Nós temos aqui um quadro, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que Santo Tomás de Aquino está fazendo é o seguinte, tá aqui, ó. Se a imagem de Cristo, olha só, a imagem de Cristo deve ser adorada com a adoração de latria. Eu posso virar para os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo e falar: Jesus, eu te adoro. Eu posso fazer isso? Essa é a questão. Vamos seguir então? Algumas pessoas colocaram sim, outras pessoas colocaram não, né? Vamos lá. Vamos vamos deixar a coisa bastante clara aqui. Santo Tomás de Aquino vai nos ajudar. Olha só, quando nós fazemos a adoração da Santa Cruz, isso acontece na Quaresma, né, na sexta-feira, era algo que eu, no meu processo de conversão, eu achava aquilo extremamente escandaloso. Eu achava aquilo um escândalo. Houve um momento em que eu me recusei a fazer, porque eu achava que era loucura aquilo ali. Como é que você ia se prostrar diante de uma imagem e adorar? Mas eu fui estudando e fui descobrindo que o termo correto que a igreja usa é adoração relativa da cruz. Adoração relativa da cruz. O que é uma coisa relativa? É a coisa que faz relação a. Ela se relaciona a alguma coisa ou faz referência a alguma coisa. Por isso que é relativo a alguma coisa. Portanto, a adoração relativa da cruz, ela está fazendo relação ao próprio Senhor, certo? Ela faz relação ao próprio Senhor, ao próprio Jesus. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: agora as coisas estão ficando claras, mesmo ainda não estando convencido. Eu não estava convencido, porque eu tinha uma outra mentalidade. A minha mentalidade não era de um católico ainda. Eu já contei isso aqui, né, para vocês. Eu tinha muitos probleminhas. Eu era terrível. Mas quando, eu descobri que o termo correto era adoração relativa da cruz, aquilo foi ficando mais claro para mim. E aí, a Selma perguntou aqui: referência não é melhor? Boa pergunta, ótima pergunta. Não seria melhor, de fato, a igreja usar o termo uma adoração fazendo referência? A coisa ficaria mais clara, né? Só que agora nós vamos entrar na questão de Santo Tomás de Aquino. E eu não vou dar a resposta sim ou não, eu já vou ler logo aqui, ó, o texto, a bomba. Já vou ler o texto, que é a bomba aqui para todo mundo. Não sou eu que estou dizendo, é a doutrina. Vamos lá? Diz assim, ó. Na página 201, o problema começa na página 200, tá? Mas eu não vou ler o problema todo aqui, eu vou fazer o seguinte: quem quiser, eu vou escanear o problema depois e vou mandar lá no WhatsApp, combinado? Então quem quiser ler,
vai ler o problema, o texto todo, tá? Mas aqui eu não vou ler o texto todinho não, certo? Mas eu prometo a vocês que eu vou te fazer um scanner do texto dessa parte aqui desse problema e vou mandar no WhatsApp de vocês. Façamos assim, né? Então vamos lá. O texto diz assim, ó: Damasceno, São Damasceno, cita Basílio que diz o seguinte, presta bem atenção nesse texto. A honra prestada à imagem, qual é o problema? Vamos lembrar o problema. O problema é se nós devemos adorar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo com adoração de latria, certo? A honra prestada à imagem é prestada ao ser a que ela pertence, isto é, ao modelo. De novo, a honra prestada à imagem é prestada ao ser que ela pertence, isto é, ao modelo. Portanto, a honra prestada à imagem não é prestada à imagem em si, não se encerra na imagem. Ora, o modelo mesmo, isto é, Cristo, deve ser adorado com a adoração de latria, logo, também a sua imagem. Eu vou ler de novo essa bomba. Não fui eu que escrevi, não. Ora, o modelo mesmo, isto é, Cristo, deve ser adorado com adoração de latria. Cristo deve ser adorado com adoração de latria, porque Cristo é Deus. Logo, também a sua imagem. A imagem de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser adorada com adoração de latria. Por quê? Porque a honra prestada à imagem, a adoração prestada à imagem, alcança o protótipo, alcança o próprio Deus. Sendo, portanto, Cristo adorado com a adoração de latria, consequentemente, a sua imagem deve ser adorada também com a adoração de latria. Olha só, sendo, portanto, Cristo adorado com a adoração de latria, consequentemente, a sua imagem deve ser adorada também com a adoração de latria. Isso aqui é novidade para muitas pessoas, inclusive para sacerdotes. Alguns sacerdotes vão dizer que, se vocês falarem para o sacerdote, vocês não falam que foi eu que falei, não, porque eles vão falar assim, ó, esse menino é doido. Vocês falam assim, ó, quem falou foi Santo Tomás, entendeu? Porque de fato não sou eu. Então não vão chegar na paróquia e falar assim, foi o Arley que disse. Não. Vocês vão falar assim, ó, foi Santo Tomás, Arley citou, entendeu? Por que isso? Porque existe um ensinamento completamente equivocado de que nós não adoramos imagens. É verdade, em partes. Nós não adoramos imagens de santos, porque qual é o culto ao santo? De honra e veneração. Eu não posso adorar uma imagem da Santíssima Virgem Maria, porque o culto à Santíssima Virgem Maria é um culto de idolia, que é hiperdolia, portanto eu não posso adorá-la. Eu posso venerar a imagem da Santíssima Virgem Maria. Se eu estiver diante de uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou simplesmente venerar, porque eu posso também venerar, mas eu posso ir além. Eu posso adorar Jesus, eu posso estar diante da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, chagado, e adorá-lo, sem escrúpulos, porque está aqui a doutrina, a honra prestada à imagem é prestada ao ser a que ela pertence, isto é, ao modelo. Ora, o modelo mesmo, isto é, Cristo, deve ser adorado com adoração de latria, logo também a sua imagem. Agora presta atenção aqui, vamos deixar as coisas de uma forma bastante clara. Quando nós estamos diante de uma imagem, atenção, nós
Essa imagem aqui, a matéria, esse quadro, é o próprio Deus? Não, não é o próprio Deus. A honra prestada à imagem que está sendo representada, está sendo prestada ao protótipo, ao modelo, alcança o modelo. Nós não estamos dizendo que a matéria em si é Deus, porque isso seria loucura, né? Isso é loucura. E seria um pecado. Agora presta atenção. O texto está dizendo o seguinte: o culto a Jesus deve ser o culto de latria, de adoração. Logo, também da sua imagem deve ser um culto de adoração, porque a honra prestada a Jesus, se é a honra de prestada, se é a honra de latria, de adoração, é o culto de adoração, também a sua imagem, porque alcança o modelo, toca o modelo. É por isso, é por isso que é tão grave. Presta atenção aqui, presta atenção na parada, pega a senha. Por isso que é grave quando alguém sai por aí chutando a imagem da Santíssima Virgem Maria, quebrando imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja não poderia falar assim: "Deixa, é simplesmente uma imagem". Não poderia? No entanto, quando isso acontece, o que que a igreja faz? A igreja faz reparação. Por quê? Pensa bem, presta atenção. Por que fazer uma reparação? Reparar por quê se fosse simplesmente uma imagem? Por quê? Porque a igreja chama de profanação, porque é uma ofensa à pessoa representada. Entenderam? É uma ofensa. Por que que os satanistas, por que que as pessoas do mal se voltam contra as imagens, contra Jesus na Eucaristia? Porque Satanás sabe que eles querem ofender a pessoa representada, sabendo que não ofendem, né? Ninguém toca em nosso Deus. Ele pode fazer o que quiser, mas eles sabem que eles tentam, o diabo tenta o tempo todo, provocar no homem que ele faça essas loucuras. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está entendendo? Coloca aqui, por favor, nos comentários. Ótimo, gente. Que bom. Quem não estiver entendendo, quando a gente concluir a live, volta para você pegar de novo, tá bom? Por que isso? Porque quando as pessoas nos acusarem de que nós adoramos imagens, a gente tem que falar assim, ó, depende qual imagem. Porque se for de nosso Senhor Jesus Cristo, nós adoramos mesmo, mas não porque a matéria em si é Deus, mas porque a honra prestada àquela imagem de adoração, ela atinge ao próprio Deus. É isso que nós estamos fazendo. E se Deus, que é onisciente, onipotente e onipotente, onisciente e faltou aqui, gente, onipotente, onisciente. Gente, como é que me dá branco assim? Vamos seguir. Se o Senhor, que é onisciente, que conhece tudo, 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 ele sabe das intenções do meu coração. Onipresente, obrigado, gente. Ele sabe das intenções do meu coração e sabe que eu estou adorando aquela imagem, porque ela toca, obrigado, viu, gente? Vocês são fera.
Porque ela toca o modelo representado, tá tudo certo, o Senhor sabe, Deus sabe. Assim como Deus sabe que quando eu estou diante da imagem da Santíssima Virgem Maria, e eu até me ajoelho para venerá-la com todo respeito, com profunda piedade, o Senhor sabe que eu não estou colocando aquela imagem, a imagem da Santíssima Virgem Maria, como um Deus. Deus sabe disso. Deus conhece o nosso coração. Porque tem gente que fica apontando o dedo e fala: "Ah, olha lá, ó, é culto de adoração". Mas espera lá, como você sabe que é culto de adoração? Você está no coração da pessoa? Então, gente, isso aqui precisa ficar muito claro, porque isso aqui é muito oportuno, porque é algo que deveria estar sendo constantemente ensinado para as pessoas. A imagem de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser adorada. Muito livremente você pode, na sua casa, pegar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo com confiança e adorá-lo. Quando eu descobri isso, nunca mais eu olho para uma imagem de Cristo da mesma forma. Não é simplesmente uma pintura. Aquele Jesus está na minha frente para que eu o adore. E eu posso fazer isso. Porque a adoração que eu estou prestando àquela imagem, adoração de latria, ela está alcançando o próprio Jesus. Você pode fazer isso sem nenhum escrúpulo. Arley, você está ensinando as pessoas a adorar imagens. Eu não. É Santo Tomás. Eu não estou ensinando nada. Eu estou reproduzindo a doutrina. Entendeu? Não estou inventando doutrina nenhuma. O problema é que as pessoas não estudam a doutrina. E quem deveria estudar, que passa 8 anos no seminário, não estudou direito. Uma pena, né? Então, a partir de hoje, meu irmão, a partir de hoje, todas as vezes que você estiver diante da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, se você chegou na igreja, você viu nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que não esteja no sacrário, vá até a imagem de Jesus e o adore. Você pode fazer isso e você deve fazer isso. Faça isso todas as vezes. Tem algo que eu aprendi com um sacerdote muito querido que eu amo muito. Todas as vezes que ele pega a imagem de Nosso Senhor, ou da Santíssima Virgem Maria ou de um santo, ele pega a imagem e beija aquela imagem. Não é um simples objeto que eu estou pegando, entende? Eu não estou mudando um vaso de um lugar para o outro, gente. Não é um objeto simplesmente de decoração. Então, por exemplo, aqui na nossa casa, né, aqui na minha casa, nós temos o nosso espaço de oração, né, nosso oratório, e, tem a Santíssima Virgem Maria, tem as relíquias, né. E a gente estava pintando a casa, inclusive hoje estou sozinho aqui no escritório, ninguém vai dormir aqui em casa hoje, porque a casa pintou e todo mundo teve que ir dormir fora, né, na casa da avó. E quando nós fomos desmontar, aqui em casa, nós sabemos que se eu vou tirar a Virgem Maria para colocar em outro lugar, porque tinha que pintar as paredes, eu não estou tirando um vaso de um lugar para o outro, não é assim, "Toma aqui". Opa, não é assim, não é assim. Então nós desmontamos, eu beijei minha esposa: "Filho, vem cá, dá um beijo aqui, mamãe do céu. Vem cá, filho, dá um beijo em mamãe do céu. Isso, dá um beijo". Porque eles precisam aprender que aquela honra deve alcançar a pessoa representada, que é a Santíssima Virgem Maria. Nós fomos pegar o quadro de Cristo Rei. "Beija, meu filho, beija, vamos adorar Jesus. Pode beijar". É assim que nós fazemos. A honra prestada à imagem alcança o modelo ou o protótipo.
A honra prestada à imagem é prestada ao ser que a ela pertence, isto é, ao modelo. Ora, o modelo mesmo, isto é, Cristo, deve ser adorado com adoração de latria, logo também a sua imagem, certo? Então, todas as vezes que você estiver diante de uma imagem, se for imagem dos santos e da Santíssima Virgem Maria, venere. Se for imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, adore, adore. Eu sei que, por exemplo, uma pessoa que pegar um corte disso aqui, dessa live, e ouvir que eu estou mandando você adorar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ficar escandalizada. Não vai, gente, não vai, porque pegou um corte. Fala assim: "Mas que louco". Vão falar pra Déia e para o Tiba, fala assim: "Ó, aquele menino lá, que vocês deixaram conduzindo o canal, tá falando umas heresias. Vocês prestam atenção no que aquele rapaz tá falando, viu. E vocês, pelo amor de Deus, me defendam contra esses caluniadores". Vocês falam: "Opa, não foi não, eu estava no dia, no ao vivo, não foi assim não, tá gravado, pode voltar lá, não foi isso aí não, vocês estão mentindo", tá. Eu sempre fundamento aqui, ó. Lá ele, né, Raíssa? Lá ele. Aqui, ó. Sempre, 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 sempre. Na doutrina da igreja, no catecismo, nos santos, nas encíclicas, nas cartas, nos documentos. Sempre, sempre, sempre. Espero de todo o coração que vocês tenham entendido. A festa de hoje, muitas pessoas não fizeram isso dentro da liturgia, não adoraram Jesus. Porque não lhes foi ensinado que Jesus na cruz pode ser adorado. Uma pena, uma pena. Porque nós podemos colher muito, gente, muitos frutos, se nós adoramos Jesus. Porque quando nós adoramos Jesus, nós estamos reconhecendo Ele como nosso Senhor e Deus, entendeu? Como nosso Senhor e Deus. O senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Então, uma pena que, assim, eu não eu falo isso por alto, né, mas assim, 90% dos católicos não sabem disso. Se você perguntar para o seu círculo de amigos católicos, faça esse teste, essa brincadeira. Você acha que a imagem de Cristo deve ser adorada? A maioria vai responder: "Não, tá louca? De jeito nenhum. Adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto de adoração". Vai responder isso, né. Mas por que que isso acontece? Porque falta-nos conhecimento, falta-nos catequese. E falta-nos, muitas vezes, disposição interior para abraçar a verdade, mesmo quando ela se apresenta a nós de uma forma que nós não esperávamos. Porque talvez aqui, veja bem, talvez você esteja me ouvindo, talvez não agora, mas daqui a alguns meses, ouvindo a gravação, e você esteja assim: "Não, isso é demais para mim", entendeu? Isso é demais. Mas presta atenção, talvez você não esteja de fato ainda convencido, como muitas vezes na minha vida eu não estava convencido de muitas coisas, mas eu pedi e ainda peço ao Senhor que me mostre, ou que faça o meu coração de fato assumir isso, ainda que eu não entenda, porque muitas vezes a gente não vai entender. Ou você espera entender todos os mistérios? Nós não podemos ter essa pretensão de tentar entender todos os mistérios, nós somos a religião do mistério, é mistério o tempo todo, a gente não vai entender. A vida de Santo Agostinho já nos mostra isso, né, que ele queria entender com profundidade o mistério da Santíssima Trindade, e precisou um anjo aparecer para ele e falou: "Tá mais fácil eu colocar o mar todinho aqui nesse buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade". Esse episódio da vida de Santo Agostinho já nos mostra que nós precisamos ter uma postura
de humildade diante da verdade, porque nós não iremos entender. Você vai entender como uma mulher gerou um Deus sem a participação do homem? Gente, biologicamente não é possível. Sem a participação do homem, não é possível. Mas Deus fez, é um mistério. E ela parir e permanecer virgem antes, durante e depois do parto? Você vai entender o mistério da Santíssima Trindade? Você vai entender o mistério da paixão? Não dá, não dá para entender. É mistério. O sujeito que apresenta a igreja, dizendo que a igreja vai te dar as respostas, você reze, você vai ter as respostas. É um impostor. Você não vai ter resposta. Jesus nunca prometeu isso pra gente, isso não está nos evangelhos. Isso não é o evangelho. Eu não entrei na igreja porque eu ouvi uma promessa de que eu teria respostas. E olha que eu era um sujeito que tinha tanta dúvida, mas tanta dúvida, tanta dúvida, tanta dúvida, assim, era muita dúvida, entendeu? Mas ninguém prometeu pra mim que eu teria todas as respostas. O meu coração foi se aquietando quando eu fui percebendo e aprendendo que eu estou na religião do mistério, da verdade. E nem sempre a verdade vai se apresentar para você de uma forma tão clara, não, porque ela se apresenta a quem ela de fato quer, a quem o Senhor quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, São José. Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp, porque eu vou mandar para vocês o texto, desse problema levantado por Santo Tomás de Aquino, tá bom? O número é esse aqui, ó, gente. Quem quiser receber, eh, eu mando para vocês, tá? Quem já estiver lá na lista vai receber. Eu vou fazer o scanner e mando para vocês, tá bem? Magdala tá dizendo: "Hoje foi show". Gente, vocês gostam, né? Vocês gostam de uma polêmica, de um problema, né? Cristina colocou aqui: "Continuando, mas qual foi a primeira parte, Cristina? Cadê?". Ei, Cristina, me perdoe, eu não vi onde você escreveu aqui a primeira parte. Achei. Cristina colocou: "Arley, não sei se você vai ler, mas tenho 57 anos. Fiz primeira comunhão com 8 anos. Tornei-me catequista aos 12 anos. Era uma menina, mas muito responsável. Porém, foi naquela época que a TL surgia. Continua". Cadê, Cristina? Continua, continua, continua. Cadê, gente? Achei. Continuando, nunca recebi tanta formação e informação como as que estamos recebendo de você, neste e no seu canal. Gratidão por isso. Que pena que nossos sacerdotes não o façam, né? Vamos rezar. Que bom, Cristina. Eu fico muito feliz. A Lena perguntou aqui: Arley, então a gente não adora a imagem em si, mas a imagem de Cristo que ela representa. Vamos lá. Nós podemos adorar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque essa imagem está fazendo referência ao próprio ser. Então, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo podemos adorar sim. O que nós não fazemos é colocar essa imagem como Deus. Assim, por exemplo, vamos supor, né? Aqui um celular e nós nos prostramos falando que esse celular é o nosso Deus. A matéria é o Deus, não é. Certo?
Então, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, em si, a imagem não é Deus, mas nós adoramos por quê? Porque a honra prestada à imagem se reporta ao próprio Deus. Amém, Carlos? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Amém, Ananília. Gente, olha que comentário aqui. A Maria Cecília colocou: "Arley, eu estive 2 anos no convento para ser freira, mas não foi possível. Nem lá tive esse tipo de catequese." Nossa, isso me vem tantos pensamentos, sabe? Tanta coisa a gente pode derivar disso aí. Porque se era uma casa de religiosos, né, deveria ter as melhores formações, não é isso? Uma pena. Amém, Luciane, graças a Deus. Heronildes, é um alívio saber isso e ter com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Amém. Isso, gente, nos dá uma paz, entendeu? Gente, isso dá uma paz de espírito. Você fica tão bem assim, nossa, você fica assim, nossa, você vai realmente se libertando, assim, de cada coisa, sabe? Você vai ficando mais leve, entendeu? Porque você sabe onde você está pisando e sabe em quem você está crendo. Então, assim, se eu não tivesse trazido Santo Tomás de Aquino para ler aqui, para falar para vocês, e eu tivesse falando por conta própria, é claro que vocês iam achar um absurdo e falar assim: "Ah, que coisa absurda", mas eu estou trazendo o doutor da igreja, cuja doutrina, pra vocês terem uma ideia, o Concílio de Trento foi utilizado, assim, a Suma Teológica, assim. Não, foi isso? Não, não foi Trento não, foi um outro, acho que foi um outro concílio. Do lado, assim, imagina. Então, isso aqui é de uma profundidade, de uma importância para nós católicos, assim, tremenda. Gente, tem tanta coisa que eu gostaria, de falar com vocês e se Deus quiser, se nós tivermos tempo ainda, aos pouquinhos eu vou trazendo aqui, sabe, para vocês. Da minha parte, vocês pode ter certeza, assim, eh, eu não tenho porque eu não tenho treta, assim, eu não tenho o objetivo de conduzi-los para outro lugar, Deus me livre, Nossa Senhora me defenda disso. Mas vocês podem da minha parte, o que eu puder fazer para nós aqui, para a gente crescer junto, para a gente crescer na fé, para a gente crescer na vida de piedade, por mim, para mim é uma honra, entendeu? É uma honra, sabe? Rafaela, Arley, eu também fui religiosa há 16 anos, mas lá eu aprendi tudo isso, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Irmãs do Bom Conselho no Rio de Janeiro, que bom, graças a Deus. Angelina, estou assim, Arley, fica ainda mais feliz com nossa igreja e aprender. Amém, amém. Quem mais? Fátima Araújo, Arley, só Deus pode lhe retribuir tudo que faz por nós, anjo bom da Bahia. O anjo bom da Bahia é Santa Dulce, né? Para quem não sabe, Santa Dulce dos Pobres, né? Que é uma santa baiana, ela é conhecida aqui como o anjo bom da Bahia, né? Anjo bom da Bahia. Eu conheci Dona Irá, que foi amiga de Santa Dulce, né? Amém, Giselda. A Cida Pilate colocou: "Hoje é dia da Santa Cruz". Olha só que lindo, Arle. Deus abençoe. Amém, Cida. E amanhã é dia de Nossa Senhora das Dores, aniversário do dono da casa, do Tiba, hein. Então amanhã, gente, nós vamos rezar pelo Tiba, tá. Vamos lembrar o dia todo do Tiba, assim, e rezar por ele e pela família Camargos. Cláudia: "Hoje chegou meu livro A Divinização do Sofrimento". Que bom, graças a Deus. Nós vamos ler esse livro aqui.
Só não vai ser por agora, porque nós teremos no dia 30 a gente começa a preparação, eh, para a consagração a São José, tá bom? Então é isso, né. A Neia colocou: "A formação que você, a Déia e o Tiba nos dão, eu tento passar aos meus filhos. Sou muito grata. Vocês têm nos ajudado não só a mim, mas a minha família". Amém, Neia, obrigado. Louvado seja Deus por isso, graças a Deus. Foi Cartago, Marisa? Obrigado, tá. Concílio de Cartago, obrigado. Maria Cecília, é muito bom termos você como nosso catequista. Você é massa. Que bom. Não sei, Ironildes. Comentário do Carlos aqui, ó: "O poder da cruz é tão forte que quando Santa Helena encontra a cruz verdadeira e coloca em um doente, ele se recupera rapidamente", exatamente. Inclusive a festa da Santa Cruz, inicia exatamente aí, né, quando Santa Helena, mãe de Constantino, resolve, resgatar as relíquias santas e investigar, afinal de contas, onde é que estava o lenho santo, né, a cruz de Cristo. Então, faça escavações e descobrem 3 cruzes. E aí, como é que se descobre? Afinal de contas, qual era a cruz, que teria crucificado nosso Senhor Jesus Cristo? E aí, coloca-se um doente e toca nessa relíquia, que é uma relíquia de segunda classe, não é isso? E é uma relíquia de segunda classe, mas também de primeira classe, porque ali tinha o sangue de Jesus, né? E o doente é imediatamente curado, né? Eu quero fazer depois um outro esclarecimento ainda sobre as relíquias aqui para vocês. Talvez amanhã eu toque nesse assunto, tá bom? Então é isso, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Espero que vocês tenham entendido. O Carlos Freire colocou aqui: "Arley, estou aprendendo muito com você, meu sirineu, você é massa". Valeu, Carlos, você também é massa. A gente podia fazer uma camisa, né? Você é massa. Ai, ai. Esse ano cai no domingo. O que, Rose? A Fátima está dizendo que na livraria Loyola tem o livro A Divinização do Sofrimento. Então, quem puder passar lá, não é um livro caro não, tá bom? Amém, Maria de Lourdes, muito obrigado. Eu sugiro depois que vocês voltem, assim, durante essa semana, nessa live, para refletir de novo, tá bom? Para ajudar a fixar, assim. Porque assim, gente, eu sempre falo isso aqui, eu acho que eu falei isso essa semana, que dia, anteontem, não lembro. Quando você assume determinados pressupostos, quando você entende, isso vai se refletir na sua conduta, na sua vida, entendeu? Por isso que é tão importante você trabalhar os princípios aqui, ó, aqui e aqui. Quando você faz isso, isso vai se refletindo na sua vida, entendeu? Na sua vida, na sua família, no tratamento com seus filhos, na sua fé. É assim que vai fazendo. É assim que vai acontecendo. Alguém colocou: "É por isso que no exorcismo o encardido fica furioso". Por que, Eliette? Então é por isso que no exorcismo o encardido fica furioso. Não entendi. Não entendi. A Heloísa tá dizendo que sempre assiste 2 vezes, que bom. A exaltação, é isso? Ah, tá, entendi.
Ah, tá, durante o exorcismo, quando se mostra a cruz, é isso? Por isso que Satanás fica furioso? Claro, é o símbolo que mais, assim, os demônios detestam, odeiam, né. Ah, tá, entendi agora. Obrigado, gente. Isso, quando o padre apresenta a cruz, né. Exato, claro, né. É o símbolo da redenção, né. Nós temos que ter, crucifixos na nossa casa, né. Temos que ter. Nós somos cristãos, né. Cruz e rosário, nós temos que ter. Então tá bom. É a exaltação da Santa Cruz cai no domingo. É, foi hoje, né. Exaltação da Santa Cruz foi hoje, a festa litúrgica. Então é isso, meus irmãos, 11h12. Hoje foi, né. Então já chega, né, gente. Vamos descansar. Amanhã é segunda-feira. Se Deus quiser, uma semana abençoada para todos nós. Fiquem todos com Deus, durmam bem, bom descanso, que seja uma noite, um descanso e um sono reparador para cada um de nós. E amanhã, meus amigos, a gente se encontra às 7h30 para a gente rezar a liturgia das horas, render ao Senhor os primeiros louvores da manhã, do dia, e às 22 horas também para a gente rezar a coroa das lágrimas. Um forte e fraterno abraço. Tchau, tchau.